ensinaram que Jesus só falava de amor? Então me explica isso aqui, por favor. Em Marcos 9, 43 a 48, Jesus diz que é melhor arrancar a própria mão, pé ou olho do que ser lançado no inferno, onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Isso não é uma metáfora bonitinha. Ele está falando de um castigo eterno e consciente. Ou seja, a ideia de um Deus misericordioso não vale para quem não obedece. Que tipo de amor é esse, baseado em tortura infinita? Se um líder religioso dissesse isso hoje, você chamaria de amor ou de ameaça? Então por que com Jesus seria diferente? Se o amor precisa de medo para funcionar, será que é amor mesmo? Jesus pede que cortemos mão, pé e arranquemos os nossos olhos. No capítulo 9 do Evangelho segundo Marcos, encontramos alguns aconselhamentos de Jesus, que é de Deus, ditos de forma muito estranha, não é verdade? Você concorda comigo? Temos que ser bastante sérios em ver que esses aconselhamentos de Deus, de Jesus ali, no Sermão da Montanha, é bastante estranho, não é verdade? Por isso que alguns críticos dizem que é polêmico. Tanto que infeliz será aquele que entender, interpretar de modo fundamentalista, sem procurar a interpretação dada pela igreja. Então esse será infeliz, porque ele não irá entender de maneira nenhuma o que Jesus quis dizer ali nesta passagem. Então é até bom que coloquemos o texto em que nos referimos antes de continuarmos o nosso tema, o nosso assunto. Mas antes disso, se você já gostou desse tema, desse tipo, e se você gosta desse tema, desse tipo de conteúdo, desses temas que eu trago aqui no canal, você que é novo aqui, já se inscreva deixando o seu like, seu joinha, tá bom? E que se for inscrito, deixa aí também o seu like, seu joinha, tá? E comenta aí nos comentários, tá bom? Para quando eu postar mais vídeos como esse, você ficará notificado. Vimos aí o que essa moça falou. Para alguns que não entendem, para alguns que não sabem diferenciar a interpretação bíblica, sabemos que ela é metáfora, simbólica, alegórica, hipérbole, né? Parece ter passagens ali que se contradiz, mas não se contradiz. Temos que entender de forma da interpretação dada pela Igreja de Cristo, como que Deus, como que Cristo quis trazer essas passagens que parecem contradições, que parecem coisas absurdas, estranhas e polêmicas no meio dos críticos. Então eu convido a você a ficar nesse vídeo até o final para entendermos como é a palavra de Deus. E o que Jesus quis dizer ali no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 43 ao 47 ou 48. Mas para entendermos melhor o que Jesus quis dizer, eu gosto sempre de trazer aqui para você entender melhor o contexto, o que Jesus quis dizer, e sabemos que existe somente duas passagens em que Jesus fala sobre arrancar, cortar a mão, o pé e arrancar o olho. Duas vezes em Mateus e uma vez em Marcos. Vamos lá ver o que está escrito na minha Bíblia, que está aberta. Mateus capítulo 5, versículo 29 e o versículo 30, ali quando Jesus fala do Sermão da Montanha. Aqui sabemos que Jesus ali usava essa passagem aqui no Sermão da Montanha em forma linguagem figurada, certo? Então, para entendermos melhor aqui, queridos, para entendermos melhor essa passagem, esse Sermão da Montanha que Jesus estava falando aqui, capítulo 5 e do versículo 29 ao 30, Jesus fala o seguinte: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E, versículo 30, e se a tua mão direita te escandalizar, corta-o e tira-o para longe de ti, porque melhor é que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. A linguagem configurada aqui em Mateus, temos que entender que ela é simbólica. Quanto Mateus, quanto Marcos, que eu vou já chegar lá, e que a mulher do vídeo aí falou para você, Jesus manda arrancar mão, pé e olho. Não é verdade? Entendemos aqui, nestas passagens, que Jesus quis nos trazer para a vida real algo simbólica e uma linguagem figurada. E não algo literal que o ser humano
fizesse a automutilação, né? Automutilação, cortando a sua mão, tirando o seu pé, arrancando o seu olho, negativo. Não era dessa forma que Jesus estava querendo dizer. Jesus estava dizendo ali para aquele pessoal. Entendemos que no sermão aqui, capítulo 5, versículo 29 ao 30, Jesus, nesse sermão da montanha, Jesus fala sobre a cobiça e o adultério, usando a figura de arrancar o olho e cortar a mão que causa o pecado. Isso já deixa bem claro. E mais na frente, no capítulo 18, versículo 8 ao 9, Jesus repete a mesma ideia ao falar sobre não ser causa de escândalo, que é o pecado, para os outros, mencionando o pé, a mão e o olho. Agora, para onde a senhorita falou aí, em Marcos capítulo 9, do versículo 43 ao 47, ou 48, melhor digamos assim, Jesus faz uma declaração semelhante, dizendo que é melhor entrar na vida eterna sem um membro, ok? Melhor entrar no céu, no reino dos céus, no céu, sem um membro do corpo, do que ter o corpo inteiro no inferno, onde o fogo não se apaga. Essa é uma figura de linguagem, uma metáfora, uma hipérbole, que parece ser exagerado, estranha, se levarmos para o lado literal, algo que se fosse real. E eu não teria problema alguma se isso fosse literal, porque Jesus faz uma grande comparação aqui, de que é melhor você mesmo perder um membro do seu corpo aqui na terra, tendo a sua salvação, do que você passar toda a sua eternidade no inferno com todos os membros do corpo. Então Jesus referia que lá é tão ruim, que sem a presença de Deus a pessoa terá sérias consequências. Então Marcos aqui fala, Jesus ali estava exortando qualquer pessoa que pecasse a arrancar a mão, o pé ou o olho para evitar o inferno. Então essa é uma das maiores interpretações que temos que ter coerente da palavra de Deus. Agora, o que mais me chama a atenção aqui em Marcos é que os críticos, como esta mulher que você viu do vídeo aí, os difamadores, os inimigos de Deus. Mas Deus tem inimigo? Todo aquele que não é amigo de Deus é inimigo de Deus. Então, sabemos que existem 3 coisas na Bíblia que são inimigos de Deus: o pecado, o mundo e a morte. O pecado é visto como um ato que separa as pessoas de Deus, tornando as pessoas de Deus, tornando-os as inimigas dele, pois elas vivem em luta contra ele ao pecar. O mundo, em Tiago capítulo 4, versículo 4, lá afirma que qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então aqui diz que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigos de Deus. Isso sugere, queridos, que as filosofias e práticas do mundo que se opõem aos valores de Deus são vistas como uma forma de inimizade de Deus. E a morte, que é o terceiro inimigo de Deus, a morte na Bíblia, gente, também descreve como um inimigo final, que será destruído no final dos tempos. E a gente encontraremos na Bíblia, em algumas passagens, em alguns livros, como 1 Coríntios, aqui você vai procurar, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, e em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 58. Isaías também você vai ver, Isaías capítulo 25, versículo 8, e final aí, Apocalipse capítulo 20 e versículo 14. Então a morte aí será destruída no grande dia final. Aí Jesus fala que a morte e o Hades, né, o inferno, foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse aí, capítulo 20, versículo 14. Então vimos aqui que o ponto central de Jesus ali, nessas passagens, queridos, o ponto central é que o perigo da condenação eterna, o inferno, é tão grande que qualquer coisa que leve uma pessoa a pecar deve ser eliminada da sua vida com a mesma urgência e radicalidade com que se removeria uma parte do corpo para salvar a sua vida.
O verdadeiro problema é, segundo a interpretação teológica, não está no corpo, mas no coração e na inclinação do pecado. Então, como eu disse, não teria nenhum problema se a pessoa tivesse que cortar o braço, a mão, porque o verdadeiro pecado está no coração. A pessoa sabe que é verdade, mas rejeita, nega, omite. Então isso é que Jesus ali se referia, entende? Assim, queridos, também podemos ver outras passagens bíblicas, como as cartas do apóstolo Paulo, também falam em mortificar, Colossenses, né? Fala lá em mortificar ou crucificar a carne, no sentido de abandonar as práticas pecaminosas e não de mutilação física. Então, essas passagens bíblicas nos traz e nos enfatiza, nos ressalta a abandonar as práticas, nossas práticas, abandonar o nosso ego, abandonar os pecados que a gente faz todos os dias, não é isso? Abandonar tudo isso, as coisas que são contrárias aos valores e princípios de Deus, e não fazer uma mutilação, cortar o braço, a mão, cortar o pé, arrancar o olho. Não fazer isso fisicamente, e sim tirar, abandonar de vez o que não agrada a Deus. A própria exortação de Jesus para negar-se a mesmo ali, Jesus diz, então Jesus sempre nos alerta sobre isso, e é tão perigoso o inferno, que ele fala e mostra e demonstra que é melhor fazer esse tipo de coisa do que você ir para o inferno. Então o inferno é tão ruim. Então, mas não vai fazer isso em casa. Antigamente, antes de entender o Evangelho, a Bíblia, né, como era novo convertido, eu achava que tinha que fazer isso mesmo, cortar o braço, entende? E fazer essas coisas que Jesus estava ali ordenando. Mas não é necessariamente fazer isso, entende? Se você entende aí como eu, sabe? Então aí os críticos vão sempre difamar, certo? Então sabemos que a própria exortação de Jesus para negar-se a mesmo, tomar a sua cruz e negar-me, aponta para o sacrifício e a renúncia dentro de mim e não para a automutilação, entende? Então, queridos, esse foi mais um vídeo para você. Espero que esse vídeo tenha ajudado, tirado a sua dúvida. Não vá pelo que o mundo fala, porque o mundo interpreta a Bíblia da maneira equivocada, erroneamente, até porque são inimigos de Deus, são os críticos que estão diretamente tentando distorcer o que a palavra de Deus, a Bíblia, diz. Então procure aí uma igreja que fala verdadeiramente do Evangelho e do amor de Cristo, entende? Para poder você entender mais sobre a Bíblia, que é a palavra de Deus, tá? Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com os amigos, não esqueça de deixar o seu like, seu joinha e se inscreva no canal se você caiu de paraquedas. Então, Deus te abençoe, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!